glória a Deus. Querido, vamos voltar para o tema. Nosso tema está em Mateus 5,19. Estamos tratando sobre crescimento espiritual. Bem, meus amados irmãos, por que muitos de nós, deixa eu fazer essa pergunta para vocês, muitos de nós estamos dentro do rol de membros de igrejas, ou dizemos que já somos cristãos, mas por que não há uma visível maneira de provar o crescimento espiritual dessa maioria de pessoas que não tem comportamento de quem está crescido? Então, olha só, uma das maneiras da gente ver aqui, irmãos, é saber quem é o maior e o menor, tá certo? Então, aqui a gente tem que se analisar agora, tá bom? Por exemplo, vamos aqui para Mateus 20. Vamos ver uma área do maior e do menor aqui, Mateus 20. Diz: diz assim, verso 23, Mateus 20, 23 diz assim, desde o verso 21 diz assim, é o 20, né? 20 e 20. Então se aproximou dele a mãe e os filhos de Zebedeu. A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu, diz que esses dois filhos meus se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhes eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para que meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal, que é minha tradução mais antiga, hein? Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Aí diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Bem, meus amados irmãos, aqui era 2 discípulos dos 12. Aqui o Judas também estava no meio. Judas lá não tinha morrido ainda. Então Judas estava no meio também. Mas então a mãe de 2 deles chegou no meio de uma multidão e no meio dos discípulos e disse: Senhor, eu estou lhe fazendo um pedido, ponha meus 2 meninos lá, quando você chegar lá no céu, põe um na tua direita e um na tua esquerda. Então, irmãos, e os 2 também queriam que fosse assim.
Só que Jesus está dizendo que essa questão de um sentar na direita e à esquerda, quer dizer que colocar é Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo que para primeiro o próprio Deus escolher alguém para sentar no céu, ou à direita ou à esquerda de Cristo, lá no céu, no trono, que a Bíblia diz em João, ou melhor, o Apocalipse 5, que lá ele está reinando, recebendo glória, recebendo adoração, sentado num trono, o próprio Cristo. Então, ele está dizendo, primeiro tu tem que ser serviçal. Quer ser o maior, tu tem que servir o menor. Olha aqui, ó. Todo aquele que quiser fazer-se grande, que seja vosso servo. Vamos voltar para a parábola do menor e do maior dentro de uma família. Escute. Já imaginou você ter uma criança de 1 ano, 2 anos de idade dentro da tua casa e ter um de 18 anos? Qual é mais fácil um dar banho no outro? Para ajudar o outro, dar uma comida, trocar a roupa do outro. É o menor que vai fazer isso para o maior? Não. Sempre, sempre, sempre. Se eles moram dentro da mesma casa, da mesma família, é o maior que faz para o menor. Se um tiver que preparar uma comida para dar para o outro, quem é que vai preparar esta comida para dar para o outro? É o menino de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, de nascido, é que vai dar? Não, é o que de 20 anos de idade, tá certo? Por exemplo, no caso de tomar um banho, um dos dois estão precisando de banho, ou os dois precisando de banho. Você acha que o menino de 1 ano de idade vai dar um banho de 20 anos de idade? Nunca existiu, não vai existir jamais. Mas se eles moram juntos e o maior sabe, está vendo que o outro está precisando, que o menor está precisando, é o maior que vai fazer. Isso é a lógica. Então Jesus está dizendo que numa comparação com a vida dos discípulos, o maior, para ser maior, ele tem que prestar serviço para o outro, tem que servir o outro. E Jesus joga agora para si a comparação, e ele diz, olha, igual eu sou maior do que vocês trilhões e trilhões e trilhões de vezes, mas eu não vim aqui para ninguém me servir, eu vim para servir os outros. Eu vim prestar serviço, como pregando, curando, ensinando, aleluia, glória a Deus, e testemunhando. Então, irmãos, isso aqui é o grande perigo do crescimento. Como é que eu vou notar baseado aqui? Quer dizer, se eu já peguei esse tipo de ensino aqui e fizer exatamente, Mateus 5,19, se eu fizer exatamente como está aqui, eu me tornar um serviçal, tornar um servo do outro, em vez de querer que eles me sirvam, que eles façam para mim, e eu nunca faço nada para eles. Então, eu estou dizendo que se eu quero viver como menino para sempre, sem me converter para sempre, sem mudar nada para sempre, carnalzão, anão para sempre, eu não vou prestar serviço para ninguém. Eu estou provando igual uma criança dentro de uma família. É igual, tá bom? E outra coisa que você vê aqui, o maduro, ele prega para os outros quando vê os outros fazendo errado. Uma prova de que você já cresceu é que você tem como dizer para os outros, olhe para mim, eu não estou aqui para ser servido. Mesmo sendo poderoso, por exemplo, irmãos, tem um testemunho aí, não tem um testemunho não. Na Assembleia de Deus aqui de São Luís, de onde eu vim, na sede da Assembleia de Deus,
não sei se ainda existe, mas inclusive um dos parentes dele está aqui na meu link. Havia um desembargador, né, de justiça chamado Júlio Ares, que ele era desembargador lá no fórum, e dentro da coisa ele era, sabe o quê? Diácono na Assembleia de Deus, não era um pastor. E na hora de tirar a oferta, ele era como a igreja lá, a sede é muito grande, de São Luís, ele pegava aquele negocinho lá, de tirar a oferta, né, chamada gasofilácio, e vai de um por um das pessoas para tirar a oferta. Ele está sendo servo da igreja, servo dos outros. Por que ele está tirando a oferta? Não só porque ele está pegando dos outros, mas ele está fazendo aquilo que ele também faz, que Jesus falou. Não adianta ensinar e ele mesmo não praticar, e ele mesmo não fazer. Quer dizer, cobra dos outros, mas ele não faz. Então esse desembargador, o Júlio Ares, muito conhecido aqui no Maranhão como desembargador, e principalmente lá dentro agora ele está aposentado, né, como desembargador, mas que eu acho que ele continua lá se congregando lá na igreja e continua sendo diácono. Quer dizer, na visão humana do ser humano carnal, ele é um desembargador, mas lá ele é um servo. E ele só está tirando a oferta, recebendo a oferta, porque ele também é ofertante. Entendeu? Ele só entrega dízimo, ele só recebe o dízimo naquela hora, porque ali o boto coloca também um envelopezinho de dízimo. Ele só faz isso tirando dos outros, porque ele também faz, ele também é dizimista. Então, isso aqui que é o Mateus 5,19. Jesus disse: eu vou chamar de menor no reino dos céus aquele que pega minha palavra, distorce, ensina para os outros e pratica desse jeito também, uma palavra distorcida. É como se ele dissesse assim: vamos imaginar que esse desembargador, o irmão Júlio Ares, que lá na igreja é chamado de irmão, não tem negócio de dizer quem vai tirar a oferta hoje é o desembargador. Lá não tem isso, todo mundo é irmão, é servo, todo mundo é servo. Na igreja, no cristianismo, todo mundo é igual. Lá no serviço dele, em qualquer outro lugar, ele é chamado de desembargador. No trabalho de Deus, o próprio Deus chama ele de servo. Amém? Porque ele se compara como Cristo, que é o próprio Deus, a pessoa mais rica do planeta, Cristo, o mais poderoso do planeta, maior poder do que todas as bombas atômicas do planeta, mas ele se tornou um servo. Então, é importante você entender que crescido, maduro, você dá exemplo. Você prega aquilo que você vive. E você é útil na obra para aqueles que precisam. Então, esse daqui é um dos problemas do crescimento. Outra área do crescimento, Mateus 23. Pega a tua Bíblia aí, ó. 23. Ó. Diz, verso 1 em diante: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi quer dizer mestre, ensinador. Verso 8: vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Verso 11, porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ponto. Agora o tema aqui é humildade. Que na verdade essa questão do maior e do menor, a maioria das mensagens sobre isso bate na palavra humildade. O menor, ele não é humilde para atender e fazer o que o pai ou a mãe mandam. E o maior, quer dizer, aquele que alcançou o crescimento espiritual, ele pega a palavra e pratica. Não distorce, não fica dizendo, não é bem assim não. Peraí, não, eu acho que eu tenho que fazer aqui porque eu gosto da minha carne, gosto disso aqui. Não, do jeito que pegou a palavra, ele passa, ele repassa. Então aqui Jesus está dizendo que o maior dentre vós será o vosso servo. Mateus 23, 11. Então, irmão, isso aqui é um problema muito gigante hoje no meio das igrejas, porque no mundo é normal, né? O coronel lá no quartel, ele tem que dar ordem, ele foi trabalhar, ele está ali para isso, para ser obedecido, e se o soldado não obedecer, ele bota ele na cadeia, e fica lá até expulsa ele para ele não voltar mais, e bota outro no lugar dele para trabalhar. Isso em qualquer empresa onde tem o dono, onde tem o diretor, então os empregados é para obedecer ordem do jeito como o dono manda, do jeito como o diretor recebeu a mensagem para passar. E se não obedece, se não fizer do jeito como eles mandam embora, porque eles estão ali para ser servo. Só que no cristianismo é tudo diferente, irmãos. Não é o grandão, quer dizer, o pastorzão, que fica lá apenas para ser servido, como por exemplo, vai evangelizar e ele mesmo nunca vai. Vai orar e ele nunca vai orar, manda os outros. Vai dizimar, ofertar, mas ele mesmo nunca faz, ele manda só os outros. Vai te consagrar a tua vida, vai jejuar, e ele nunca faz, manda só os outros. Ensina para os outros, mas não ensina para si mesmo. Como Paulo diz também para os romanos, Romano 2,18 em diante diz, tu que diz que é mestre na lei, tu é mestre de criança, tu é reformado na lei, tu te gloria na lei, mas por que tu prega que não se deve roubar e tu rouba? Tu que prega que não deve adulterar e tu adultera? Tu que diz que não é para servir os ídolos, tu comete sacrilégio? Aí ele diz, por isso que o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios por causa de vós. Tu que ensina os outros, por que tu não ensina para ti mesmo? Então no cristianismo, meu amado irmão, quando eu ensino para os outros, se não ensino primeiro para mim poder ensinar a maneira como eu aprendi da maneira correta, com o meu exemplo, servindo de exemplo ao rebanho, eu sou carnal para sempre. Não aconteceu o crescimento espiritual. E se eu morrer desse jeito, eu estou atrapalhando o cristianismo, porque eu estou formando um monte de gente, sabe o quê? Igual a mim ou pior. Porque já muita gente vai notar meu comportamento. De alguma maneira Deus vai revelar quem eu sou. De alguma maneira Deus vai querer que todo mundo saiba que eu sou uma pessoa imprestável e que eu não devo estar ali naquela liderança, que eu não devo ser seguido em nada, porque eu que tenho que dar o exemplo. Cristo veio para dar o exemplo em tudo, de humildade, por exemplo. Ele foi humilde para obedecer o Pai. Ele só veio para a terra porque o Pai o enviou para uma missão. E ele esteve aqui submisso a tudo que o Pai falou. Isso é crescimento, é a prova de um crescimento. Então, quando você ouve, mas não pratica, ou então quando você ouve, distorce tudo, e ensina do jeito distorcido como você
quer viver, então se prepare, porque você está em Mateus 5,19. Você é o menor para sempre no céu, é um carnal para sempre, não quis aprender, morreu assim, e é daí que surge tanto problema dentro das igrejas, irmão, tanta desunião nas igrejas, tanto conluio, viu? Aprende errado, ensina errado, fofoqueiro dentro da igreja, jornaleiro do diabo. Dali que surge as divisões para o cara, não quero mais aqui, vou abrir uma igrejinha ali do meu jeito. Aí recebe da maneira carnal, total. E ele vai pregar carnal do jeito como ele quer, que ele acha que ele aprendeu, e fica chefiando uma seita heresia, uma igreja placa com cara de igreja, mas Deus sabe que não é uma igreja, porque é menino carnal para sempre que vai estar ali naquela seita heresia. Todos os membros vão ser igual, uma cópia do mestre, do líder, porque pegaram de maneira distorcida, totalmente distorcido. O diabo não fez ele entender, não deixou ele entender a verdade. E ele agora está levando um monte de perdidos, como fazia Israel. Mateus 15,14, Jesus diz, quando um cego guiar outro cego, vai os dois para o abismo. Mateus 23,15, Jesus disse, ai de vocês, escriba e fariseu hipócrita, vocês percorrem o mar e a terra para fazer alguém se converter à religião de vocês. E quando conseguem, faz dessa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos, condutores cegos. Então olha o perigo aí, viu, de ser como os fariseus para sempre, que pegava a palavra, vivia totalmente distorcidamente, apenas para o seu bel prazer, porque eles queriam só gozar, né, dos benefícios do que a religião dava, que era dízimo e oferta, além de aplausos, além de um monte de benefício que liderança da época dos escribas e fariseus recebiam, mas dar o melhor para o povo de ensino, de testemunho, não tinha. Por isso veio o cristianismo, por isso o cristianismo teve que vir para substituir aquela religião na vida daquele povo. Muitos não seguiram, mas os que seguiram se tornaram grandes no reino de Deus, grandes na visão de Deus, porque começaram a pegar as mensagens de Cristo e praticar e ensinar. Por isso que temos hoje essa Bíblia na mão. Ponto. Se eles não tivessem crescido, maturado realmente, os discípulos, a Bíblia não estava aqui, não existe igreja hoje, todo mundo estava sentenciado ao fogo eterno de Mateus 25:30, que Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Ponto. Envia as mensagens para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.